Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Você já ouviu falar em mitopoética? Qual pode ser a relação entre religião, poesia, mito? No Religare de hoje eu recebo aqui Alexandre Sugamosto. Ele concluiu uma pesquisa no mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Oi, Alexandre, seja bem-vindo ao Religare. Olá a todos, telespectadores do Religare, um grande prazer estar aqui hoje participando do programa. Uma alegria receber você aqui. Bem, você já está seguindo o nosso canal no YouTube? Procure por Religare, Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque no sino para receber as nossas notificações e compartilhe o Religare nas suas redes sociais. Alexandre, eu conhecia já um pouco do seu trabalho, do seu interesse por literatura, por filosofia, também pelas temáticas ligadas à religião. E agora, preparando a entrevista, vi lá que você coloca logo no início que ainda na adolescência você recebeu de um familiar seu, né, um livro de Homero. Como é que é essa sua relação com a literatura? Isso, eu comecei muito cedo a ter contato com os mitos, principalmente mitos gregos. Meu pai gostava muito de mitologia, fomos de uma família sem recursos financeiros, mas sempre muito bem provida intelectualmente. Então, quando eu ainda era criança, 5, 6 anos, meu pai contava alguns mitos, Eros e Psique, o mito de Prometeu, os 12 trabalhos de Hércules, e a gente tinha que desenhar, ele contava e a gente desenhava, né, fazia uma ilustração para os mitos. E aí, quando eu fiz de 11 para 12 anos, ali mais ou menos, meu pai me deu, então, uma versão da Ilíada, na época, uma versão adaptada em prosa, e eu prontamente fiquei fascinado com aqueles personagens, com Aquiles, com Heitor, com Odisseu, enfim. E aí, a partir disso, eu comecei algumas pesquisas. Quando eu era mais jovem, ali por volta dos 20, 22 anos, eu dei muitas palestras de mitologia grega em escolas públicas no Paraná, e até que cheguei, né, na altura de estudar isso na academia, fazer uma pesquisa científica mesmo a respeito desse assunto, mas é algo que sempre me acompanhou, né, essa paixão pelos mitos. Sim. O que seria mitopoética? Né? A gente escolheu esse tema, né? Esse tema está presente na sua pesquisa. Né? O que significa, né, mitopoética? A mitopoética é um termo que apareceu, de certa maneira, como um conceito no século XX, principalmente motivado pela obra do Tolkien, né? Um escritor que todo mundo deve já ter ouvido falar, que escreveu o livro, a trilogia, né? O Senhor dos Anéis, e outros tantos livros interessantes. E o Tolkien, ele foi considerado um renovador da mitologia, porque ele escreve ficção, mas tendo como base mitos nórdicos, mitos da Inglaterra também, de diversas fontes, né? Então, o Tolkien, ele, de certo modo, começou com o uso mais assim explícito disso que nós chamamos processo da criação mitopoética, que significa o quê? Retrabalhar o material mítico dentro de uma obra de ficção ou dentro de uma obra de poesia. Então, a mitopoética de maneira bem genérica, quando um autor parte dos estratos míticos da mitologia, seja ela grega ou seja ela a mitologia da sua própria região, né? Quando ele parte desses estratos para poder compor a sua obra artística. Então, é essa a definição. Mas você foi buscar também no romantismo, não, alemão, um pouco uma fonte também para trabalhar, né? O que tem? Se é um tema tão recente, né, um tema do século XX, não é? O que significa esse passo no romantismo, né, esse ir até o romantismo alemão? Porque, de certa forma, há um consenso que não é muito correto de que o romantismo alemão seria uma retomada cristã, até nacionalista, das temáticas poéticas. Isso é só parcialmente verdadeiro, como eu demonstro na minha dissertação, porque, de certo modo, os primeiros românticos alemães, os poetas principalmente, eles retrabalharam os temas gregos. Então,
muito do que chegou para a gente hoje, do que nós chamamos de mitologia grega, ou de cultura grega, ou de mundo helênico, na verdade já passa por um filtro do pensamento do romantismo alemão. A gente pode chamar, o pessoal costuma dizer assim que é a Grécia germânica, porque, de certo modo, as ciências humanas, de uma maneira geral, foram muito influenciadas por essa visão que se criou a partir do romantismo alemão. Então, eu uso isso na dissertação para mostrar que os poetas, principalmente, foram bastante influenciados por esse período histórico, principalmente por Hölderlin, né, que escreveu o livro o Império, o Eremita na Grécia, que é nada mais, nada menos do que uma recriação mítica do mundo grego. Então, a gente, quando pensa em Grécia, a gente pensa, uma coisa que está lá, né, antes de Cristo, etc. Mas essa ideia que nós temos de Grécia, do que é ser grego e dos mitos gregos, ela tem uma série de filtragens culturais, uma série de filtragens históricas também. E aí, sem dúvida, o romantismo alemão tem um papel importante nesse, como filtro, né, disso que a gente acha que é da cultura grega, né? Exato, fundamental. Eu estava procurando aqui no seu trabalho, né, porque você também tem uma outra referência, que é a mitocrítica de Gilbert Durand. Né? O que representa esse autor? Né? Ele te ofereceu um caminho, um método para você trabalhar? Isso, na verdade, o que acontece? O Durand está ligado com o que nós chamamos do Círculo de Eranos, que foi um grupo de pesquisadores intelectuais responsáveis por uma espécie de virada antropológica nas pesquisas em ciências humanas. Então, fazia parte desse grupo o Eliade, o Jung, o próprio Durand, o Rudolf Otto, que nós conhecemos muito bem nas ciências da religião, e outras figuras importantes para a antropologia da religião, para a antropologia da cultura e assim por diante. E esses pensadores tinham pesquisas muito distintas entre si, mas havia entre eles algo comum, em comum, que era a busca ou o interesse muito vivo pelos mitos, pelos símbolos, pelos ritos. Quer dizer, então eles levavam esses dados a sério, porque até então, em muitas correntes das ciências humanas, havia uma tendência a considerar o mito como uma história extravagante, como um estágio atrasado da humanidade, ou algo nesse sentido. Esses autores, o Durand principalmente, eles dizem assim, não, o mito ele é uma fonte de imagens, ele é uma fonte de sentido, para os seres humanos, porque ele representa o que ele chama de estruturas antropológicas do imaginário, quer dizer, todo o imaginário da humanidade ele é regido, segundo o Durand, por esses esquemas do mito. Esse esquema ele oferece um método, não, de leitura do mito. Mas qual que seria o passo a passo, né? Qual que é a orientação da mitocrítica, né, para o tratamento de um mito, seja ele qual for, como você disse, né? Você fez aplicação no mito grego, mas poderia ser também, pelo que você disse, no mito africano, no mito de uma tradição indígena, no mito nórdico. Sim. O Durand ele tem um texto que chama Os Seis Passos da Mitocrítica, em que ele desenvolve de forma detalhada como que nós fazemos para poder distinguir dentro da obra de um autor quais são os mitos diretivos. Ou ainda, qual é o mito obsessivo. Porque, segundo ele, cada autor, cada escritor, cada artista tem um mito que dirige a sua obra. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos Mito primeiro... obsessivo, como ele chama? Ele chama de mito obsessivo, que ele diz assim, que é algo que persegue esse artista, por mais que mudem ali as circunstâncias, né? É algo que persegue esse artista ao longo da vida. Então, nós precisamos, primeiro, avaliar a sua obra, a obra do artista em questão, do escritor em questão, em conjunto. Nós precisamos analisar mais de uma obra, né? Precisamos analisar ao longo do tempo para conseguir começar a ver quais são essas linhas de direção. A outra coisa que ele nos diz é que muitas vezes o próprio autor coloca alguns elementos que nos dão uma pista enganosa. Então, por exemplo, às vezes o autor coloca que o título de um livro que nos parece ser um livro sobre Hermes, mas na verdade é um livro sobre Dioniso. Quer dizer, o autor muitas vezes tem uma intenção mitológica que não se expressa no livro. E segundo o Durand, nós podemos fazer isso distinguindo
por meio de regimes de imagens. Então, nós temos o regime, por exemplo, ele diz o regime diurno, são as imagens de ascensão, a espada, a lança, o dia. Alguns deuses, algumas potências, alguns sinais fazem parte desse regime diurno. Aí existe o regime noturno também. Quer dizer, então, nós temos a decadência, nós temos a noite, os animais noturnos, né? A coruja, temos a taça, símbolos de retenção, a maternidade, a deglutição. E no regime noturno, nesses dois regimes, nós temos uma série de outras subdivisões que nos explicam mais ou menos onde é que está colocado o mito diretivo de cada autor. Sim. Então, são 6 passos. São 6 passos. Eu não fui assim contando se você falou 6 passos em síntese, né? Eu não disse os 6 passos porque daí tem alguns detalhamentos que são mais técnicos. Eu explico na minha dissertação, tem alguns detalhamentos, porque daí ele vai colocar que existe o método de composição. Pode ser um método, por exemplo. O método de composição pode ser você simplesmente pegar um mito e aplicar numa teoria, como é o caso do mito de Édipo, de Freud. Quer dizer, você pega o mito trágico e aplica numa teoria psicanalítica. Mas ele diz que existem outros métodos. Por exemplo, existe o método barroco, em que eu coloco extratos do mito, extratos da minha própria cultura, extratos de criação artística. E aí quanto mais o artista avança nesse método barroco, por exemplo, mais difícil é de identificar, né? Quer dizer, o que é que está conduzindo essa obra de fato e quais são as imagens que essa obra gera, porque isso é que é o mais importante. O Dirhan diz assim, a literatura, ela produz imagens, então ele faz um estudo das imagens, não um estudo do texto especificamente. Isso é algo que o distingue da teoria literária comum, que estuda o texto, as repetições do texto. Ele não, ele diz assim, olha, nós vamos analisar como essas bacias semânticas, como essas constelações de imagens interagem entre si, e aí, claro, isso exige do estudioso também um arsenal de conhecimento, de mitologias e de imagens também muito grande, né? Sim. Bem, no Religare de hoje eu estou conversando com Alexandre Sugamosto. Nós estamos conversando sobre mitopoética e no segundo bloco a gente vai conhecer um pouco mais sobre a pesquisa que ele desenvolveu no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O Religare vai fazer um breve intervalo e nós voltamos já.